Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo aqui do Mundo Corporativo. Hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas, formação de equipe, entender um pouco por que a gente é do jeito que a gente é e o que é fundamental para que o profissional faça, por exemplo, o planejamento da sua carreira. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o consultor em gestão de pessoas, Eduardo Ferraz. Eduardo Ferraz, que é autor também do livro Vencer é Ser Você. Entenda porque a gente é do jeito que a gente é para progredir na carreira e nos negócios. Lançado pela editora Gente. Eduardo Ferraz, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco no Mundo Corporativo. É um prazer, Milton. E eu quero lembrar você que nos acompanha no Mundo Corporativo, pela internet, que você pode participar também fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida, através do e-mail, o mundocorporativo@cbn.com.br, ou então, se você estiver no Twitter, você pode mandar mensagem também para o @Jornal da CBN. Tire sua dúvida e eu repasso aqui para o Eduardo Ferraz. Eduardo, eu falei aqui que a ideia, entre outras coisas, é entender o que é fundamental para que a gente possa fazer um planejamento na nossa carreira como profissional. E eu repasso então para você esta pergunta. Na verdade, já com 22 anos de carreira como consultor em gestão de pessoas, ajudando a colocar as pessoas certas nos lugares certos nas empresas, a principal característica da pessoa bem-sucedida na carreira é o autoconhecimento. A pessoa que se conhece bem sabe quais são os pontos fortes da personalidade dela, sabe quais são os pontos fracos, onde é que ela vai muito mal, onde ela não gosta, e acaba sabendo escolher, desde o começo, as melhores oportunidades na carreira. Ou seja, a pessoa que não faz esse levantamento prévio tende a cometer erros na hora de definir o seu caminho dentro de uma carreira? Quase sempre vai errar, porque é muito fácil ser seduzido. A gente estava conversando aqui nos bastidores, é muito fácil ser seduzido por propostas mirabolantes, né? Então, por exemplo, aparece a oportunidade para uma pessoa que tem um excelente currículo. Ela tem uma excelente formação, fez faculdade de primeira linha, fala 3 idiomas, só que ela tem como característica de personalidade ser extremamente introvertida, tímida, quietinha, fechada, concentrada. E lá numa entrevista aparece a possibilidade dela trabalhar com relações humanas, para atender público, para lidar com gente. Isso é uma violência. Então imagina uma pessoa tímida, introvertida, fechada, concentrada, quieta, que trabalha muito melhor sozinha do que em público, aceitar uma proposta de trabalho para atender as pessoas, para lidar com as pessoas 8, 10, 12 horas por dia. Essa pessoa normalmente entra nesse cargo, né, seduzida pelo salário, pelas oportunidades, pelo valor agregado de uma empresa, e fica lá infeliz, triste, sofrendo, não sabe por quê, acaba achando que é preguiça, ou que é inadequação, ou que ela está errada, e na verdade esse trabalho não tinha nada a ver com a personalidade dela. O contrário também é verdadeiro. Imagine alguém extrovertido, sociável, falante, animado, empático, que goste de lidar com gente, ser contratado para trabalhar fechado numa sala. Numa empresa formal, numa empresa circunspecta, numa empresa metódica, meticulosa. É uma violência. Então, quando as pessoas me perguntam na prática o que está dando errado, se é a empresa ou é ela, eu digo não é nenhum dos dois. Na verdade, você tem que se conhecer e escolher a empresa. Não é só a empresa que escolhe a pessoa. A pessoa tem que aprender a escolher onde vai trabalhar. Isso é que explica boa parte das frustrações? A grande parte das frustrações é isso. É isso mesmo, é falta de autoconhecimento. Quando a gente pergunta, você está infeliz? Tô. Por que você está infeliz? 90% dos casos as pessoas não sabem. Elas vão dizer que o chefe é ruim, elas vão dizer que a empresa paga pouco, elas vão dizer que o mercado está difícil, elas vão dizer 50 coisas. E quando eu pergunto, mas e com você? Tem alguma coisa errada com você? Você acha que você poderia fazer algo melhor? Ele falou, olha, boa pergunta. Eu não parei para pensar. Eu falei, então vamos parar para pensar, porque a chave está aí. Quer dizer, será que você está no lugar certo? A sua personalidade tem a ver com o cargo que você está, com a carreira ou com a profissão, ou está no lugar errado? Então, toda a conversa, toda a gestão das pessoas começa na autoanálise. Portanto, o primeiro passo para o autoconhecimento, aproveitando o que você acabou de nos dizer, é parar para pensar? Isso é obrigatório, né? É até antes do primeiro passo. Se a gente pudesse escolher, eu tenho 48 anos, eu sou engenheiro agrônomo, eu fiz uma faculdade de agronomia, não tem nada a ver com a minha personalidade. Eu sou um case nesse caso aqui, um caso de lugar errado, né? Eu fiz uma faculdade de agronomia, de engenharia agronômica. Eu não gosto de engenharia e não gosto de agronomia, é uma coisa esquisita, né? E eu entrei lá com 17 anos, numa federal, fiz a faculdade inteira,
como um ótimo aluno, por sinal, fiz um monte de estágios e acabei indo trabalhar numa multinacional, trabalhando com treinamento, quer dizer, chegou no meio do trabalho, não tinha nada a ver com a formação original, mas foi por tentativa e erro. Se eu soubesse o que eu sei hoje, se eu soubesse com 16 ou 17 anos, quais são as principais características da personalidade que eu tinha lá com 17 anos, continuo tendo hoje com 48, eu conseguiria fazer uma faculdade melhor direcionada, eu conseguiria fazer estágios que tivessem mais a ver com a minha personalidade, e eu teria entrado em empresas onde eu pudesse aproveitar o máximo que eu tinha. Felizmente, eu descobri isso não muito tarde, com 26, 27 anos, eu comecei a fazer o que eu faço hoje, e poder ajudar com essa experiência de vida as pessoas a entenderem que se elas não pararem, como você falou, para se autoanalisar, para se autoconhecer, a vida profissional vai ser uma sequência de erros, de tentativas e erros, e a pessoa vai acertar muito mais quando acerta pela sorte do que pela lógica. Vou apenas reforçar aqui o convite para você que está nos acompanhando pela internet. Você pode mandar a sua pergunta aqui para o Eduardo Ferraz, nosso convidado hoje no Mundo Corporativo, pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br ou no Twitter, o @Jornal da CBN. Pergunta da ouvinte internauta Camila: como devo ser eu mesma, me autoconhecer para vencer na minha vida profissional? Vou fazer um pouquinho de jabá aqui. Se você ler meu livro, você vai entender um monte de coisa. Eu fiquei um ano escrevendo exatamente. O nome do livro é Vencer é Ser Você, porque a gente é do jeito que a gente é. A base é Camila, né? Camila. A base da personalidade a gente divide em 4 grandes canais. Eu vou explicar bem resumidamente, acho que vai servir para todos os ouvintes. A gente mede a pessoa por 4 grandes pilares. A dominância, quer dizer, se ela é alta, média ou baixa. Se eu sou mandão ou eu gosto de obedecer. A extroversão, se eu sou extrovertido ou se eu sou tímido. A paciência, se eu sou paciente, tranquilo, calmo, ou impaciente, acelerado. Ou o detalhe, se eu sou uma pessoa organizada, detalhista, meticulosa, ou eu sou desorganizado, criativo, flexível. Então, Camila, quando você consegue entender essas 4 estruturas, essas 4 partes que todas as pessoas no mundo têm, esses 4 pilares da personalidade, quando você consegue entender bem isso, fica muito mais fácil você direcionar toda a sua carreira. Inclusive, a vida pessoal muda bastante porque você começa a se adequar em ambientes que tenham mais a ver com você. Então vamos pegar novamente, vamos reforçar esses 4 pilares, porque eu imagino que alguém que está nos acompanhando agora, você chamou atenção para isso, se perdeu o primeiro, já perdeu um dos pilares importantes. Então quais são os 4 pilares? A dominância, se a pessoa é mandona, agressiva, direta, franca, esse é um extremo. Ou o extremo contrário, submisso, passivo, obediente, gosta de fazer as coisas, gosta de fazer ao invés de mandar. Então, por exemplo, se você é mandão, dominante e agressivo, você trabalhar num trabalho muito operacional que você não possa tomar decisões, que você não possa arriscar, vai ser uma violência. O contrário, você é extremamente gentil, você não gosta de dar ordens para ninguém, você gosta de ser uma pessoa pacata e acaba aceitando um cargo de chefia, mandar num monte de gente. Isso vai ser uma violência, vai ser uma confusão, vai ser um transtorno para você que não gosta de mandar em ninguém, você gosta de fazer, e para as pessoas que estão esperando as suas ordens. Então, quando você entra errado nesses 2 extremos, vai ser difícil. O segundo pilar é a extroversão. Então, os 2 extremos são pessoa extrovertida, sociável, falante, animada, gosta de gente. Essa pessoa tem que trabalhar no ambiente onde ela possa lidar com bastante gente. O extremo, a pessoa tímida, fechada, calada, quietinha, ela prefere muito mais trabalhar quieta, concentrada, fazendo uma coisa de cada vez do que lidar com o público. Aliás, a maioria dos tímidos não gosta de lidar com o público. Quando um tímido entra no lugar errado, vai ser complicado. Quando o extrovertido faz trabalho de tímido, vai ser complicado. O terceiro pilar é a paciência. O extremo, as pessoas pacientes, estáveis, tranquilas, calmas, elas adoram trabalho repetitivo. Elas ficam felizes ao fazer trabalhos repetitivos. Elas ficam tranquilas, elas gostam de fazer a mesma coisa todo dia. Não tem problema nenhum nisso. O problema é uma pessoa paciente, tranquila, calma, entrar numa empresa cuja chapa é quente, a pressão é grande. A pressão por resultado é diária, às vezes 3 vezes por dia. Essa pessoa se sente num planeta diferente do que ela é. Agora vamos pegar o contrário. O impaciente, acelerado, impulsivo, que tem que ouvir todo dia, como era o meu caso, quando eu era bem jovenzinho na empresa que eu trabalhava. Calma, Eduardo, fique tranquilo. Calma, rapaz. Eu ouvia isso 15 vezes por dia.
E eu não entendia, eu tentava ser calmo, mas não adiantava nada, porque eu não sou calmo, eu sou impaciente, eu sou impulsivo, eu sou rápido. E o quarto pilar é o detalhe, a gente chama de conformidade. Pessoas organizadas, detalhistas, meticulosas, formais, circunspectas, vão trabalhar bem numa função onde ela possa ser organizada. Agora imagina um organizado trabalhar numa empresa bagunçada, que não tem método, que não tem gestão, que não tem uma cultura, ela está fora do lugar. Peguem o contrário, uma pessoa sem método, sem detalhe, flexível, trabalhar numa empresa rígida, formal. Então, quando a gente pega, eu estou explicando rapidamente, no livro está Claro. muito melhor explicado, quando a gente pega esses 4 pilares da personalidade e se autoanalisa, e o ouvinte pode estar pensando, mas isso é muito complicado, precisa de consultor para fazer, não precisa nada. Um bom livro, uma boa literatura, e testes bem feitos, vão te dar uma dimensão muito clara de quanto você tem desses 4 pilares e poder fazer uma autogestão muito melhor. Eu fico pensando, não há uma certa confusão em relação a esses conceitos? Por exemplo, não há uma confusão entre a pessoa agressiva e extrovertida? Quer dizer, todo extrovertido é agressivo, todo agressivo é extrovertido? Ou pode não ser assim? Não é que as outras perguntas não tenham sido boas, mas essa foi ótima. Na verdade, nós temos os 4 pilares. A pessoa pode, vamos lá pegar. A pessoa pode ser, como você falou, mandona e ao mesmo tempo extrovertida e ao mesmo tempo impaciente e ao mesmo tempo detalhista. Quer dizer, nós temos esses 4 pilares na personalidade em diferentes intensidades. Olhar um pilar sozinho não vai ajudar em nada. Você matou, é isso aí. Você não pode olhar só a mandonice ou só a É, mas introversão. a minha dúvida fica sendo o seguinte, porque eu fico pensando que deve ser sempre difícil a gente se definir, Claro, né? Porque nós somos muito parciais ao nos definir, claro. né? Agora, eu vejo na seguinte questão, você não confunde muitas vezes o extrovertido com o agressivo? Ah, eu sou extrovertido, então eu também sou agressivo, mas necessariamente não? Não, não, não. Tem muito agressivo tímido. Mas como assim? Ele é mandão, ele é líder, ele é dominante, só que ele não abre a boca, ele é quieto. As pessoas morrem de medo de gente assim, mais do que o extrovertido. A pessoa que é ao mesmo tempo agressiva, franca, direta e animada, sociável, falante, que são características do extrovertido, ela parece ser mais suave do que, do que aquela pessoa que é dominante e agressiva, mas é quietinha. Ela só abre a boca para ficar brava, né? Ou para dar uma bronca em alguém. Então, os 4 fatores, Milton, eles estão misturados em cada pessoa com diferentes intensidades. E essa sua dificuldade é de todo mundo, quer dizer, muitos ouvintes devem estar se perguntando onde é que eu estou em cada uma desses 4 fatores. Você está nos 4. Você pode ter certeza, qualquer pessoa que está nos ouvindo tem esses 4 fatores da personalidade, e esses 4 fatores em diferentes intensidades, e a compreensão disso aí, entre outras coisas que a gente vai conversar se der tempo, é que vão te dar uma dimensão clara de onde é que você funciona bem e onde é que você não vai funcionar bem na profissão. Então vamos falar desses outros fatores para que dê tempo, porque eu imagino que quem esteja nos acompanhando agora esteja pensando exatamente nisso. Como é que eu vou definir a minha personalidade? Até para não cometer esse erro, não ir para o lugar errado. Olhamos os 4 pilares, mas você chamou a atenção. Existem outros fatores. Os 4 pilares, o ouvinte, vamos fazer uma metáfora aqui. Imaginem um iceberg. A gente sabe que o que a gente enxerga é a pontinha do iceberg. A gente enxerga 10% da camada de gelo. 90% do que a gente vê no iceberg está debaixo d'água. A personalidade é a mesma coisa. A gente enxerga os 4 fatores estruturais, eles são a ponta do iceberg. Os 4 fatores são como eu me mostro, como eu apareço. Imaginem, tentem fazer uma definição mental aí da parte intermediária do iceberg, está lá no meio do caminho. A parte intermediária são os motivadores, quer dizer, o que te motiva a ser o que você é. As pessoas são motivadas por 4 coisas para trabalhar: dinheiro, segurança, aprendizado e status ou reconhecimento. Cada um de nós tem uma fórmula mental diferente. Tem ouvinte que está percebendo aí que gosta mais de dinheiro, não tem nada de errado nisso. Outros não é que não gostem de dinheiro, mas preferem a segurança no trabalho do que ganhar bastante. Outros ainda dão mais valor ao aprendizado. Ele ganha pouco, tem pouca segurança, mas aprende bastante. Outros ainda preferem o status. Ele ganha pouco, tem pouca segurança, pouco aprendizado, mas é um cargo, ele tem um nome lá de diretor associativo da rebimboca da parafuseta, quer dizer, o cargo de direção, o nome, né? Presidente da associação, não sei das quantas. Existem pessoas que dão muito valor. Nenhum desses 4 motivadores é melhor ou pior do que o outro. Eles são diferentes. Quando a gente gosta bastante de dinheiro
e vai trabalhar num lugar que paga muito mal e te dá segurança, você está indo para o lugar errado de novo. É quando você procura status e vai no lugar que te dá muito treinamento, você também está indo no lugar errado. Então, essa complexidade, essa análise um pouquinho mais profunda, repito, vai te dar uma dimensão muito mais clara na vida e na carreira. Não são os gestores, aqueles que nos contratam, que deveriam fazer melhor esta avaliação para saber se estão contratando a pessoa certa para o lugar certo? Aí tem dois problemas, Milton. A pessoa deveria saber isso, né? O profissional seria fundamental e quando ele não sabe é grave. Quando o gestor não sabe é gravíssimo. É o que você acabou de falar, quer dizer, a pessoa entrar no lugar errado, vá lá, olha, eu não sabia, eu tinha pouco autoconhecimento, nunca ninguém me ensinou esse negócio, eu nunca vi isso na faculdade, porque não tem mesmo, né? Agora, o gestor, esse com certeza, os RHs, o presidente, na minha opinião, minha experiência como consultor, o primeiro RH da empresa é o presidente. Se tem alguém que tem que entender do iceberg, como eu comentei, dos pilares da personalidade, do que motiva as pessoas a trabalhar para um ou para outro empregador ou para uma outra empresa, deveria ser o presidente, o CEO, o comandante da empresa. RH é fundamental, o departamento de recursos humanos numa empresa é fundamental, mas ele é um apoio, ele deveria ser o braço direito do presidente. E o presidente é que deveria fazer as principais entrevistas, entender por que deu certo uma contratação, entender por que deu errado, saber fazer essa análise, por que tem gente certa no lugar errado e por que tem gente errada no lugar certo, e ajudar a fazer essas mudanças. Às vezes, não é só demissão. Às vezes você pode pegar uma pessoa que está lá, que ela tem um excelente currículo, ela é extrovertida, ela é sociável, gosta de lidar com gente, está trabalhando numa área operacional burocrática. Ao invés de mandar embora, se ela tem um bom currículo e tem as características estruturais de personalidade muito interessantes, é só trocar de lugar. Às vezes você pega o extrovertido com um bom currículo e coloca para lidar com gente, ele floresce. Aquela pessoa que estava lá 2, 3 anos sem dar resultado, às vezes em semanas, em poucos meses, dão resultados espetaculares. Por quê? Porque ela estava no lugar errado. Era a pessoa certa no lugar errado. Quando os cabeças, quando os líderes das empresas começam a entender essa dinâmica, começam a entender que personalidade em adulto, e aqui eu vou falar uma coisa que pode chocar alguns, né? Gente, personalidade em adulto muda pouco. Eu não estou sendo fatalista, isso é neurociência aplicada à prática. Um adulto tímido não vai virar extrovertido, às vezes quando toma umas e outras, né? Mas aí não conta. Um adulto extrovertido, sociável, falante, não vai se transformar em alguém tímido porque o cargo exige. Uma pessoa mandona, agressiva, franca, direta, ela não vai virar submissa. Ela pode aprender a ser menos grosseira, ela pode aprender a ser menos agressiva, ela pode usar melhor essa dominância. Mas ela jamais mudará de lado. A gente não muda de lado na personalidade. Paciente não vira impaciente depois de adulto. Mas o profissional se desenvolve, né? Isso é evidente. Quer Claro. dizer, mas a personalidade não muda? O que a gente aprende na prática, Milton e ouvintes, é o acabamento. Imaginem que a personalidade é um prédio. Se você é adulto, se você tem 30 anos, o seu prédio está pronto, ele está construído. As bases da sua personalidade, a estrutura da sua personalidade, ela está feita, ela está construída. O que você pode fazer com um prédio que já está construído? Você não pode mudar a estrutura dele, ele já está lá. Você pode mudar o acabamento, você pode mudar a fachada, você pode trocar a cor, você pode mudar os eletrodomésticos, você pode fazer tudo folhado a ouro ou a diamante, mas isso é acabamento, isso é o acabamento do prédio, não é a estrutura. Então, quando a gente fala em desenvolvimento e aprimoramento da carreira, a gente não está falando em mexer na estrutura, a gente está falando em mexer no acabamento. Como eu repito aqui, você pode fazer o seu prédio folhado a ouro, mas é por fora. O ouro ou o diamante que reveste todos os seus quartos, as suas maçanetas são de diamante lapidado, isso é acabamento. A base da sua personalidade é relativamente estável. Os estudiosos chamam a capacidade das pessoas de aprender coisas novas de neuroplasticidade. É a capacidade que o cérebro tem de se adaptar, de aprender novos contextos. Por exemplo, passar de tímido para extrovertido é tentar mexer na estrutura e, portanto, impossível. Você ser tímido e aprender a usar técnicas de oratória, você aprender a fazer palestra, é absolutamente possível. Você não deixou de ser tímido. Você treinou por 2, 3, 4 meses, seguiu um roteiro, foi lá e deu um show, terminou a palestra, você volta a ser um tímido que você sempre foi. Então você aprimorou a técnica, você aprimorou o acabamento. O extrovertido. O extrovertido ele pode ficar quietinho numa reunião 2 horas, se for interessante que ele fique quieto. Ele não deixou de ser extrovertido. Ele mexeu no acabamento, ele está aprendendo a falar na hora certa,
Ele está aprendendo a usar a sociabilidade e a extroversão, não o tempo inteiro, mas em algumas situações específicas, e é isso que dá o molho, é isso que dá a capacidade da gente crescer profissionalmente. A melhoria do acabamento. A gente quebra a cara quando a gente tenta mexer na estrutura. Eduardo Ferraz, pergunta do ouvinte internauta Ricardo. Você se autodescobriu profissionalmente numa idade em que ainda podia correr riscos e não deveria ter grandes compromissos familiares, se referindo à sua história contada logo no início aqui do mundo corporativo. Quem está na faixa dos 40 e não suporta mais a profissão e o trabalho tem salvação ou está condenado à infelicidade? Vamos apimentar a tua pergunta? Como é que ele Vamos lá. chama? Ele se chama Ricardo. Ricardo, 40 é muito pouco ainda, vamos botar 60, vamos piorar a tua pergunta, vamos deixá-la mais difícil, né? Tá muito fácil essa dos 40. 40 dá tempo, tá muito jovem ainda. Mas vamos dizer que seja aos 60, a pessoa tá lá com 60 anos e vamos piorar um pouquinho mais. Ele perdeu toda a reserva financeira que ele tinha, ele botava lá no banco que quebrou, e além de estar infeliz na profissão errada, ele não tem mais reserva financeira. Piorei a pergunta. Ah, ele acabou de casar e tá com trigêmeos de uma semana de idade. Pronto. Dá para sair dessa ou está condenada à frustração? Dá para sair porque a gente tem o que se chama de livre-arbítrio. Você está empregado, você não faz parte dessa empresa. Você está lá. Você está numa carreira, ela não é a sua alma, ela não é essa estrutura, ela é o seu acabamento. Então, se você está numa função que você odeia, está no lugar errado numa profissão, é claro, eu estou brincando aqui, que com 60 anos é muito mais difícil, você tem muito mais compromisso, você está mais velho, está mais cansado, mas nada impede que uma pessoa de 60 anos aprenda a falar um novo idioma, ou mude de empresa, ou faça uma outra faculdade, ou faça uma pós-graduação. Tudo isso é acabamento. Só que a ilusão que as pessoas têm muitas vezes, Ricardo, é que você mudou o seu paradigma, você resolve se autoconhecer e mudar de carreira, e em 2 semanas você vai obter resultado. Isso é ilusão. A gente obtém resultados consistentes numa mudança de carreira entre 5 e 7 anos depois de começado. Então, uma pessoa de 40 anos, se for o seu caso, se você começar hoje, fazendo novas atividades, participando, por exemplo, de trabalhos voluntários, se você não souber fazer aquela tarefa, vai fazer de graça até aprender. Ou fizer outra faculdade, ou começar uma carreira, você vai demorar. Pessoas normais, como é meu caso, como deve ser o seu, vão demorar de 5 a 7 anos para começar a ter sucesso. Então, 40 anos tá muito jovem ainda. Por mais que tenha compromisso, pode demorar um pouquinho mais, talvez não 5 anos, mais 8, mas se você se dedicar 2 horas a mais por dia, que eu sei que também não é fácil, procurando o que você gosta de fazer, se aperfeiçoando nisso, entre 5 e 7 anos você vai estar no patamar diferente. Se você tem 20 anos, que eu falei com o rapaz de 17 anos ou de 20, no meu caso com 25, é muito mais fácil porque você tem uma quantidade maior de anos pela frente. Mas uma pessoa de 20, de 40 ou de 60 tem o que a gente chamou aqui de neuroplasticidade, ou seja, a capacidade de aprender e de se adaptar a novos contextos. Ou seja, se eu aos 40 anos compreendi e entendi que estava na hora de mudar, essa mudança ela só vai aparecer na minha carreira dali 5, 7 anos, aos 45, 47. Esse é o normal. Você demora, porque uma mudança dessa, ela mexe com muitas outras coisas. Você não é só mudar de emprego. Quando você muda de emprego, você leva os seus defeitos e qualidades juntos. Então não é só mudar, né? Agora, se você, por um acaso, conseguir mudar de emprego aos 40 para um emprego que tenha tudo a ver com a sua personalidade, quer dizer, você é mandão e trabalha no emprego, entra numa empresa para trabalhar como líder. Você é extrovertido e vai lidar com gente. Você é rápido e impaciente e a empresa gosta que você seja assim. E ao mesmo tempo você é meticuloso. Se você cair ou tiver a sorte ou a qualificação ou mérito de entrar no emprego assim, a sua vida que era o inferno na segunda-feira, na sexta-feira tá diferente. Por quê? Porque você tá pegando as principais, você estará usando características da sua personalidade que você não usava antes. Então, esse é o mundo ideal, né? Eu poderia dizer, se eu quisesse falar em autoajuda aqui, procure o emprego ideal e seja feliz uma semana depois. Como eu tô muito velho para acreditar em conto de fadas, né, em história da carrochinha. Na prática, eu vejo o seguinte: o emprego ideal ele não está ao alcance dos seus dedinhos, né? Você vai ter que se conhecer bem, você vai ter que estudar como é que você funciona, você vai ter que apresentar outras características outros comportamentos que você não tinha antes, e sempre que possível, procure empregos, cargos, cursos e até relacionamentos que tenham a ver com a sua personalidade. Se você fizer isso, os 5 anos talvez aconteçam em menos tempo. Agora, mudanças radicais, mudanças de país, de idioma, de função, de profissão,
Você fizer uma faculdade de medicina hoje, você não vai demorar 5 anos para ser bem-sucedido, você vai demorar 15 ou 20. Se você fizer uma faculdade de engenharia, você não vai ser um grande engenheiro em 3 anos. Você só vai ser um grande engenheiro depois de 10.000 horas de prática deliberada. Isso demora de 10 a 15 anos. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma média para as pessoas normais, mudanças radicais de carreira. Isso aconteceu no meu caso. Eu não virei consultor fora de série, não sei se sou hoje ainda, mas eu não virei um super consultor em 5 anos. Eu demorei mais. E eu tenho certeza absoluta, eu tenho 48 anos, eu tenho certeza absoluta que com 55 anos, daqui 7, eu vou estar melhor do que eu estou hoje, porque eu tenho certeza que eu estou na profissão certa, fazendo o que eu gosto. Um dos temas que você trata no livro Vencer é Ser Você. O profissional é convidado a substituir um grande talento dentro daquela empresa. E muitas vezes, ao fazer isso, ele passa a se pautar pelos valores, pelo desempenho, pela performance daquele outro profissional que deixou a empresa, seja lá pelo motivo que for. Isso é um erro? É um erro, a empresa vai pagar caríssimo por isso, e a pessoa que está tentando espelhar o comportamento do outro vai pagar mais caro ainda. Como a gente já viu aqui, as pessoas são únicas, as pessoas têm características, têm comportamentos, têm personalidades absolutamente únicas. Para que o ouvinte tenha uma ideia, qualquer um de nós, a personalidade de qualquer de nós tem em cerca de 10.000 características. Nós falamos de 4 estruturais aqui, mas a combinação entre os diversos fatores de personalidade dão mais ou menos 10.000 características. Então imagine que você entra numa empresa para substituir uma pessoa memorável, uma pessoa que deixou marcas profundas, uma pessoa fora de série. Eh, Você está entrando porque você tem as suas qualidades. Se você tentar ser igual àquela outra pessoa, com os mesmos valores, com a mesma personalidade, com o mesmo comportamento, você não vai conseguir. A hora que você não consegue, você se frustra. A hora que você se frustrar, você vai frustrar as pessoas que esperavam uma pessoa igual. Então, o que a gente diz, eu quando acompanho programas de sucessão em empresa, o que eu digo é o seguinte: está entrando uma pessoa nova, vamos enterrar a velha. No bom sentido, às vezes o cabeça não está morto, mas eu digo, vamos fazer seu enterro profissional. Você está passando o bastão para uma nova pessoa e ela vai seguir as diretrizes básicas de honestidade, integridade, comportamento ético. Isso aí não muda, isso continua valendo. Agora, o jeito dela lidar e resolver problemas vai ser completamente diferente do jeito que você lidava. Quando isso fica claro, as chances aumentam. Quando o sucessor, em qualquer circunstância, tenta substituir e imitar o comportamento do anterior, quase certamente haverá fracasso. Bom, nós estamos chegando aqui mais na reta final do mundo corporativo e eu não quero ficar com dívidas. Então, algumas perguntas que nos foram encaminhadas aqui. Falamos aqui sobre felicidade e infelicidade no emprego. O Tiago pergunta o seguinte: a pessoa é infeliz no trabalho porque é infeliz na vida pessoal ou é infeliz na vida pessoal porque é infeliz no trabalho? A resposta mais fácil seria falar que é um pouco dos dois, porque é verdade. O que eu tenho para dizer para você, vocês perceberam que eu estou evitando falar da parte pessoal, até porque a minha carreira é em cima de empresa. Eu sou um consultor corporativo. O que eu posso garantir para vocês é o seguinte: as pessoas infelizes no trabalho muito dificilmente serão felizes na vida pessoal. Porque se o trabalho é um inferno, você odeia o que você faz, você é pressionado e acorda todo dia para trabalhar numa coisa que você tem raiva, é quase impossível você não contaminar a sua vida pessoal. O que eu digo, o que eu afirmo para vocês é: se você tem um bom trabalho, uma boa profissão e gosta do que você faz, a sua vida pessoal vai ser muito mais fácil. Bom, nós falamos também aqui sobre formação de equipe e a Antônia aproveita para perguntar o seguinte: Eduardo, meu chefe não tem paciência para me ouvir e sinto que coisas erradas acontecem, por isso. Me sinto frustrada por não ter a oportunidade de dar explicações, pois sou cortada logo na primeira fase. Será que estou errada? Não sei me expressar? Ou meu chefe não deveria ser o chefe? Provavelmente o seu chefe é mandão e impaciente. Tá cheio de chefe assim, isso não é defeito. Se você sabe que o cara é mandão, agressivo, direto e extremamente impaciente, até intolerante, a sua abordagem deveria ser a seguinte: chefe, eu tenho um assunto importante, rápido, em 3 minutos eu vou explicá-lo, e aqui está a parte por escrita, caso você queira ver antes. Se você tiver esse comportamento em 5 minutos, ele vai te ouvir. Agora, se você pedir para conversar 1 hora ou pedir uma reunião para uma pessoa mandona e impaciente, provavelmente ele não vai te dar atenção. Então, nesse caso, é muito mais uma questão de estratégia, quer dizer, você adaptar o seu movimento ao que ele precisa, do que você mudar a personalidade. O que eu acabei de falar é acabamento na estrutura. Eduardo, por que, pergunta aqui o Fernando, por que as empresas erram na contratação?
Para começar, muitos dos gestores não conhecem a própria personalidade. Como é que alguém que não consegue analisar a própria personalidade, entender se é mandão ou submisso, se é extrovertido ou introvertido, o que que o motiva mais ou menos? Uma pessoa dessa, quando contrata a outra, está fazendo uma baita besteira. Quer dizer, se eu não me conheço, como é que eu vou ser um gestor de outras pessoas? O que eu mais vejo nas empresas é falta de autoconhecimento das pessoas que as comandam. Quando quem comanda uma empresa se conhece bem, ele vai usar a mesma régua, ele vai usar a mesma medida e vai procurar colocar as pessoas certas nos lugares certos. O Edinaldo Marques faz um comentário aqui pelo Twitter. Melhor forma de gerenciar pessoas é elevar confiança. Depende do caráter e de competências como talentos, habilidades, capacidades. É isso? Os talentos, capacidades e habilidades são a terceira parte do iceberg que eu não comentei. Então, rapidamente, a primeira são os fatores, são os 4 pilares, a primeira camada do iceberg, aquela externa. A parte intermediária são os motivadores, aquilo que motiva a gente, dinheiro, segurança, aprendizado e status. E a terceira camada é o caráter. Ela é mais difícil de ser medida, ela é mais complicada, mas ela é fundamental. Então, você tem 4 pilares excelentes para comandar, você tem a motivação certa, mas você é mau caráter, você vai ter uma péssima carreira. Então, o caráter, que é a terceira parte do iceberg, a mais profunda e a mais importante, a gente só consegue identificar numa pessoa analisando o rastro, a carreira dele. Quer dizer, se ele tem 20 anos de carreira, quando a gente bota a lupa no que ele fez nesses últimos 20 anos, a gente consegue enxergar o caráter de qualquer pessoa. Uma entrevista bem feita tira essas dúvidas. Então, não é muito importante, é fundamental essa terceira parte do iceberg. E aí eu deixo por último a pergunta da nossa ouvinte internauta Flávia, porque daí ela nos ajuda também a fazer um resumo daquilo que nós conversamos até aqui no mundo corporativo hoje. Eduardo Ferraz, a Flávia pergunta: como planejar uma carreira? Vamos lá, você tem que se autoconhecer. Sem isso, é tentativa e erro pura. Então, quando você se conhece bem, você conhece os seus talentos, conhece as suas dificuldades, sabe o que você adora e sabe o que você odeia fazer, muda o jogo. Quer dizer, você começa a se especializar, você começa a se aprofundar no que você é boa. E você abre mão, você larga, você esquece aonde você é fraca, onde você não gosta. Eu estou resumindo aqui 200 páginas de livro, mas é isso. Quando a gente aprofunda, aprimora, investe nos pontos fortes durante 20 anos, a gente é bem sucedido. Quando a gente tenta consertar aquilo que a gente odeia, a gente, na verdade, acaba sendo medíocre no trabalho. O resumo é esse. Posso falar meu site aqui? Por favor. Quem quiser mais informações, tem pelo menos 50 artigos no site, tem mais de 100 entrevistas, tem trechos do livro. Meu site é eduardoferraz.com.br. O meu Facebook é facebook.com/Eduardo Ferraz Consultor. Estamos com 49 mil seguidores, em breve atingiremos 50, espero que sejam com os ouvintes da CBN. Sem dúvida. E o livro sobre o qual nós falamos hoje também é o livro Vencer é Ser Você. Entenda por que a gente é do jeito que a gente é para progredir na carreira e nos negócios, escrito pelo Eduardo Ferraz e lançado pela editora Gente. Eduardo, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Foi um grande prazer, um abraço a todos. E a todos que escreveram para nós, assistiram na internet ou participaram fazendo suas perguntas também pelo Twitter e pelo e-mail, o nosso agradecimento pela participação. Até mais.